Gênesis, capítulo 25. Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquzã foi o pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo o que possuía. Em vida ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente, para que ficassem longe de seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro. Morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, perto de Manre, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos hititas. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Beer-Lahai-Roi. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São estes os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Todos esses são filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes, com suas 12 tribos. Ismael viveu 137 anos. Então deu o último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até Sur, na direção da Síria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: "Se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo?" Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu: "2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaque estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava de suas caças. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: "Dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome." Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: "Vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho." Esaú retrucou: "Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto?"
Jacó exigiu. Primeiro, vai ter de jurar. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Gênesis, capítulo 26. Houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: Não desça para o Egito, mas fique aqui. Permaneça aqui nesta terra, e vou estar com você, e o abençoarei. Dou a você e a seus filhos toda esta terra, para cumprir a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu, e darei a eles toda esta terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações e meus ensinamentos. Então Isaque ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaque respondeu: Ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: Estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da beleza dela. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaque estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaque para esclarecer a situação. Então, ela é sua mulher? Por que você nos disse, ela é minha irmã? Isaque respondeu: Porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Abimeleque retrucou: Pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, algum dos homens poderia ter se deitado com sua esposa, e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então o rei transmitiu esta ordem ao povo: Quem encostar a mão nesse homem ou em sua mulher, morrerá. Isaque resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando, e ele ficou muito rico. Possuía muito gado e ovelhas, e tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele, e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaque: Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços, abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaque cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e reivindicaram: Esta água é nossa! Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água, e o poço foi chamado Reobote, espaço amplo. Isaque disse: Agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você.
Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu ali um altar e orou, invocando o nome do Eterno. No mesmo lugar, armou sua tenda, e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia, Abimeleque saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das suas tropas. Isaque perguntou: Por que vocês estão vindo atrás de mim se me odeiam? Vocês me expulsaram da sua terra? Eles responderam: É que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim, que a bênção do Eterno esteja com você. Isaque deu uma festa, e eles comeram e beberam juntos. No outro dia de manhã fizeram os juramentos. Logo depois se despediram de Isaque. Agora eram oficialmente amigos. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaque vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água! Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E até hoje, esse é o nome da cidade, Berseba, Poço do Juramento. Esaú estava com 40 anos de idade, quando se casou com Judite, filha de Beere, um hitita, e com Basemate, filha de Elon, outro hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaque e Rebeca.